Olá, eu sou a professora Elisiane de Paula e hoje nós vamos abordar sobre variação linguística, interpretação de texto, função de linguagem referencial nas questões do Enem 2018. Vamos lá ao texto? Primeira questão, número 21. Vamos à leitura do texto. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil! De amor eterno seja símbolo o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil. Ó pátria amada, dos filhos deste solo, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Então, nós vimos aí, então, agora a letra, né, do hino nacional do Brasil. Como vocês estão vendo aí, é um fragmento, a fonte está abaixo. Então, vamos para o enunciado. O que o enunciado nos comanda, nos pede? Ele diz o seguinte: o uso da norma padrão na letra do hino nacional do Brasil é justificado por tratar de uma. Vamos às alternativas. Referência de um povo a seu país, reverência de um povo a seu país? Será que estamos referendando aí nesse momento? B. Gênero solene de características protocolar? C. Canção concebida sem interferência da oralidade, não tem nenhuma marca da oralidade. D. Escrita de uma fase mais antiga da língua portuguesa. Como nós vimos, essa questão aborda a variação linguística. A variação linguística, a gente trata sobre as questões da norma culta e a norma coloquial, regional, né? A língua do dia a dia, do nosso cotidiano, e essa língua padrão. O hino nacional, ela é da norma padrão, como nós já vimos aí no enunciado, ela afirma, né? Então, por que é justificado esse tipo, então, de linguagem, de norma padrão? A mais coerente aí, a correta, vamos dizer, é a letra B, B de bola, porque o gênero é solene, por isso é norma padrão, né? Não é uma linguagem coloquial do dia a dia, né? Ela é uma característica protocolar, tem um rito protocolo aí nessa letra dessa música do hino nacional. Por isso que é a letra B. A letra E diz o seguinte: artefato cultural respeitado por todo o povo brasileiro. Né? A gente sabe que nem todas as pessoas, né, respeitam ou cantam, né, acompanham a letra da música nos momentos solenes. Então, a correta é a letra B. Gênero solene de característica protocolar. Para responder essa questão, você deve lembrar que a letra do hino nacional do Brasil pertence a um gênero caracterizado pela solenidade, e nesse uso patriótico de linguagem, por sua natureza protocolar, é exigida, então, a norma culta. Vamos, então, à questão 23. O trabalho não era penoso. Colar rótulos, meter vidros em caixas, etiquetá-las, selá-las, envolvê-las em papel celofane, branco, verde, azul, conforme o produto, separá-las em dúzias. Era fastidioso. Para passar mais rapidamente às 8 horas, havia o remédio: conversar. Era proibido, mas quem ia atrás de proibições? O patrão vinha? Vinha o encarregado do serviço? Calavam o bico, aplicava-se ao trabalho. Mal viravam as costas, voltava a taramelar. As mãos não paravam, as línguas não paravam. Nessas conversas intermináveis de linguagem solta e assuntos crus, Lenisa se completou. Isabela Afonsina, Idália, Jurete, Deolinda foram mestras. O mundo acabou de se desvendar. Lenisa perdeu o tom ingênuo que ainda podia ter.
ganhou um jogar de corpo que convida, um quebrar de olhos que promete tudo, à toa, gratuitamente. Modificou-se o timbre de sua voz, ficou mais quente, a própria inteligência se transformou, tornou-se mais aguda, mais trepidante. Nós vimos agora, então, acabamos de ler um trecho, A Estrela Sobe, né, de Marx Rebelo. Olha aí a referência, gente, é importante a gente olhar referência porque aí é um romance, né, da terceira fase do romantismo. Vamos, então, ao enunciado. O romance de 1939 traz a cena típicas e situações que espelham o Rio de Janeiro daquela década. No fragmento, o narrador delineia esse contexto centrado no. Observe que, nesse momento, o enunciado diz que nesse romance de 1939, olha só a data, isso é importante a gente contextualizar o tempo histórico. Lembra das aulas de história, né? Nessa época já é pós-revolução industrial. Então, a gente viu lá mulheres trabalhando nas fábricas, né? Então, você observa aí que eram umas cenas, né, típicas daquele momento que passava, né, o Rio de Janeiro, as mulheres indo para o mercado de trabalho. E ali, né, as mulheres o que? Conversavam, né? Elas estavam ali trabalhando, mas também tinha um momento, né, delas conversarem e se articularem entre elas, né? Seja conversas banais, seja conversa de casa, de trabalho, mas enfim, olha só o que está dizendo. No fragmento, o narrador delineia esse contexto centrado no... Será que a letra A faz um julgamento da mulher fora do espaço doméstico? Elas estavam numa fábrica, vocês perceberam, conversando, tagarelando, mas trabalhando. Faz um julgamento? Vocês perceberam isso? Não, né? B. Relatos sobre as condições de trabalho no Estado Novo. Não era Estado Novo, né? E ele também não relatava as condições de trabalho. Ninguém estava fazendo uma denúncia das condições que elas estavam trabalhando. Então, a B também não está correta. C. Destaque a grupos populares na condição de protagonistas. Será que ali elas eram protagonistas? Tinha grupos populares? Ali tinha um grupo de mulheres, né? O narrador narra um grupo de mulheres, mas não falam em grupos populares, mais de um grupo. E elas também não estavam na condição de protagonistas, então não é a letra C. D. Processo de inclusão do palavrão nos hábitos de linguagem. Vocês perceberam algum tipo ali de palavrão, de xingamento, de palavras chulas? Não tinha, né? Então não é a letra D. Então a correta, então, só nos resta então a letra E, né? E de Elisiane, meu nome. Vínculo entre as transformações urbanas e os papéis femininos, né? Então, ali as mulheres conversavam entre si, falavam do seu cotidiano, da sua vida, né? Então, tinha um vínculo ali de transformações urbanas. As mulheres estavam saindo de casa para trabalhar fora, né? Então, ali elas tinham algo em comum. E os papéis femininos estavam mudando naquela época, né? As mulheres só não eram mais donas do lar, né? Donas de casa, cuidavam dos filhos, mas também iam ao trabalho. Então, voltando ao enunciado, no fragmento, o narrador delineia esse contexto centrado no vínculo entre as formações urbanas, a mudança e os papéis femininos daquela época, na década já de 30, né? De 1939. Análise da questão. Para responder essa questão, observe como o narrador apresenta um cenário típico da década de 30 no Rio de Janeiro, utilizando personagens femininas em um ambiente profissional em que as mulheres são a força de um trabalho e sofrem mudanças comportamentais devido ao convívio com outras mulheres. Letra E. Questão 24. Vamos ao texto. A imagem da negra e do negro em produtos de beleza e estética do racismo. Resumo. Este artigo tem por finalidade discutir a representação da população negra, especialmente da mulher negra, em imagens de produtos de beleza presentes em comércios do Nordeste goiano. Evidencia-se que a presença de estereótipos negativos nessas imagens
dissemina um imaginário racista, apresentado sob a forma de uma estética racista que camufla a exclusão e normaliza a inferiorização sofrida pelos negros na sociedade brasileira. A análise do material imagético aponta a desvalorização estética do negro, especialmente da mulher negra, e a idealização da beleza e do branqueamento a serem alcançados. Por meio do uso dos produtos apresentados, o discurso midiático publicitário dos produtos de beleza rememora e legitima a prática de uma ética racista construída e atuante no cotidiano. Frente a essa discussão, sugere-se que o trabalho antirracismo, feito nos diversos espaços sociais, considere o uso de estratégias para uma descolonização estética que empodere os sujeitos negros por meio de sua valorização estética e protagonismo na construção de uma ética da diversidade. Palavras-chave: estética, racismo, mídia, educação, diversidade. Observe também a fonte, a referência onde foi tirado. É a imagem da negra e do negro em produtos de beleza e estética do racismo. Isso aí foi publicado, então, no dossiê Trabalho e Educação Básica. A versão é digital. E vocês observam, então, olhe só no início, resumo. Então, vamos ater essa palavra, resumo. Qual a característica de um texto que apresenta a primeira palavra resumo? Tem o título, resumo e palavras-chave. Observe isso para a gente discutir daqui a pouquinho. Vamos ao enunciado. O cumprimento da função referencial, olha só o assunto. Na primeira questão, nós discutimos variação linguística. Depois a gente discutiu a interpretação de texto. Agora nós vamos para o cumprimento da função referencial. Gente, a função referencial sempre vai cair em questões do Enem. Vocês podem estudar a função referencial, vocês estudem as funções da linguagem, façam um resumo, volta a essas aulas, vai no seu livro didático, procura na internet, que esse é assunto que sempre vai ter nas questões do Enem. Então, voltando. O cumprimento da função referencial da linguagem é uma marca característica do gênero resumo de artigo acadêmico. Então, por que é um resumo a gente percebeu ali que era um resumo de artigo acadêmico? Você viu que tinha a palavra resumo, as palavras-chave, Então, é de um artigo. Na estrutura desse texto, essa função é estabelecida pela. Então, eu tenho um artigo de opinião. No artigo de opinião, nós usamos o que? A terceira pessoa do singular. Você não se compromete. Dicas. Letra A. Impessoalidade na organização da objetividade das informações, como em este artigo tem por finalidade e evidencia se. Observa essa questão, a gente já volta nela. B. Seleção lexical. O que é uma seleção lexical? Quando eu falo em léxico, eu estou falando de vocábulos, estou falando de palavras. Então, selecionar palavras. No desenvolvimento sequencial do texto como imaginário, racista e estética do negro, estava selecionando ali palavras, gente? Não, Essa aí não tem nada a ver. C. Metaforização, relativa à construção dos sentidos figurados, como nas expressões descolonização estética e discurso midiático publicitário. Gente, em resumo, em artigo de opinião, não se usa metáforas. Nessa letra C, ela está totalmente fora, Porque é o sentido denotativo, o sentido real. Nós não temos metáforas nos artigos de opinião, a não ser que se for analisar a metáfora, mas não tem essa característica. Letra D. A nominalização produzida por meio de processos derivacionais na formação de palavras, como inferiorização e desvalorização. Nominalização é nomear, acrescentar, processo derivacional, acrescentar letras radicais, afixos, sufixos. Então, é esse lado aí da metalinguística. Então, não é. Letra E. Adjetivação, organizada para criar uma terminologia antirracista
como é ética da diversidade e descolonização estética. Também não é. Isso aí também é a função de linguagem metalinguística. Então, gente, a função de linguagem metalinguística, a poética, a referencial, a emotiva, a denotativa, a conotativa, eu quero que vocês façam a revisão, porque são conteúdos fortes para o Enem. Então, vamos voltar à letra E, a letra A, que é a resposta correta, né? Que a impessoalidade é uma característica do resumo. Quando nós lemos o texto base, eu mostrei para vocês que é um resumo, é um artigo. Então, todo resumo, todo artigo, nós vamos usar o quê? A terceira pessoa do singular ou do plural, há uma impessoalidade, uma objetividade. E as palavras finalidade e evidencia-se é uma característica muito forte, então, desse gênero, o resumo do artigo acadêmico. Então, nós temos aí, para responder essa questão, você deve observar o que predomina no texto, a função referencial. Olha o conteúdo forte para ser estudado. Da linguagem, visto que o texto privilegia a informação em linguagem denotativa, sentido real, tendo em vista a característica da escrita do gênero, um artigo de opinião. Então, como já vimos a letra A. Todas essas questões que nós abordamos hoje nesta aula, eu gostaria que vocês fizessem uma revisão, porque são assuntos da primeira série do ensino médio. Então, eu gostaria que vocês olhassem os conteúdos variação linguística, acredito que seja lá para o primeiro bimestre, então vocês vão fazer uma revisão, interpretação de texto e a função de linguagem. Todas as funções de linguagem. Aqui eu só trouxe um exemplo, um exercício, uma questão que aborda a questão figura de linguagem referencial. Mas lá nós temos a denotativa, a conotativa, a poética, a emotiva, a metalinguística. E eu quero, para vocês terem uma nota, né, uma média excelente no Enem, vocês precisam revisar alguns conteúdos. Então, volta lá na primeira série, são esses assuntos lá. Então, que vocês não pensem, só os conteúdos da terceira série que vão cair, não. Na verdade, é toda a sua bagagem de educação básica, desde o ensino fundamental até nos dias atuais. Mas como a gente está dando algumas dicas importantes aqui, eu gostaria que vocês, então, fizessem essa pesquisa. E eu gostaria também que vocês lessem bastante noticiários, né? Artigo de opinião, revistas, né? Podcast. Você que às vezes gostaria de mudar seu tipo de leitura e você quer ouvir agora, vá e ouvir alguns podcasts, né? Os podcasts, eles ajudam bastante a gente a estudar, então, os gêneros textuais, né? Então, quando eu falei em resumo, em resenha, em artigo de opinião, reportagem, notícia, eu tenho que saber diferenciar isso. Então, temos vários podcasts que são super bacanas, de 10, 15 minutos, que vai fortalecer, então, o seu conhecimento, né? Todos nós somos capazes, todos nós nascemos com muita inteligência, só que nós temos que exercitar. Quando a gente quer ganhar músculos, ficar forte, nós temos que fazer atividade física, não é isso? Assim também é com a leitura e interpretação. Exercitar, nesse momento, é ler, reler, escrever, reescrever, né? Ouvir, debater, criticar, confrontar ideias, absorver o que está acontecendo na atualidade. Então, assim, não é que vocês têm que ficar 24 horas assistindo televisão, né? Não é isso, mas vocês têm que estar atentos aos noticiários, né? Estar atentos a esses textos literários, científicos, né? Esses gêneros textuais, porque eles são importantes. Então, agora a gente encerra a nossa aula aqui e a gente se encontra então na próxima aula. Se preparem, bons estudos!